Na segunda-feira, um dragão chinês queimou $1 trilhão em valor de mercado na Bolsa de Valores americana. Estamos falando do DeepSeek, o concorrente chinês do ChatGPT, que é tão bom quanto o modelo da OpenAI, só que muito mais barato. Esse impacto veio também porque na semana passada, os líderes das Big Techs estavam na Casa Branca para anunciar um investimento de $500 bilhões com o objetivo de, nas palavras deles, garantir a supremacia americana na corrida da inteligência artificial. O contraste foi gritante e fez com que os investidores, que já estavam com o pé atrás sobre a possibilidade da IA ser uma bolha, apertassem o gatilho e tirassem parte do dinheiro da bolsa. A conclusão parecia meio óbvia. Talvez não sejam necessários todos esses data centers monstruosos para desenvolver e rodar a IA. A internet, você viu, se encheu de previsões apocalípticas, memes, alguns hilários e muita desinformação também. Mas é hora de ter calma. Por isso, hoje a gente vai se aprofundar e explicar aqui de onde veio o DeepSeek e por que, tecnicamente, o seu modelo é tão revolucionário. A gente vai falar também se a reação do mercado faz sentido e até onde ela pode ter sido meio exagerada. Bora lá? A DeepSeek é uma subsidiária da Highflyer, um hedge fund chinês que sempre foi focado em criar algoritmos para operações na bolsa. Por isso eles tinham muitas pessoas e equipamentos para investir no desenvolvimento da inteligência artificial. Não foi por acaso. E o objetivo sempre foi criar modelos mais eficientes. Pois bem, a primeira grande revolução do DeepSeek veio justamente com essa possibilidade de ser mais eficiente. Os modelos grandes da OpenAI, da Meta, do Google, eles usam uma técnica chamada Mixture of Agents. Tipo, o cérebro do ChatGPT tem áreas para especialistas específicos. Tem um que é mais para raciocínio lógico, um para matemática, um para código. Quando o modelo tradicional é treinado ou usado no chat, ele aciona todas essas áreas para dar resposta, o que literalmente gasta bastante energia. O DeepSeek não. Ele consegue ativar só a área que é relevante para o treinamento ou para a resposta, diminuindo significativamente a necessidade computacional. Outra inovação, chamada MLA, facilitou a compreensão dos dados que entram em conversas com o chat. Aquele histórico do chat, os documentos que você sobe, as buscas na internet, menos necessidade de memória, maior chance de rodar em hardware menos potente, mais barato. E nada disso que eu tô falando surgiu do dia pra noite, viu? Parte dessas coisas apareceu no DeepSeek V2, lançado em maio do ano passado, que não chegou a mexer com a bolsa, mas já chamava a atenção de gente da área. O real salto que provou a eficiência computacional do DeepSeek, o tal 30 vezes mais barato que a OpenAI, ocorreu com o lançamento do V3 em 25 de dezembro do ano passado. Ali eles mostraram uma nova técnica de balanceamento de carga, que acelerou e barateou bastante a fase de pré-treinamento. O modelo em si também ficou 3 vezes mais rápido que a versão anterior. Segundo o paper publicado, a empresa precisou de 2,78 milhões de horas de uso das placas H800 da NVIDIA, que são avançadas, mas não são o topo de linha. Como todo mundo sabe, os chineses estão proibidos de comprar as GPUs mais poderosas da NVIDIA por conta de sanções do governo americano. Agora, muita gente bem informada diz que a DeepSeek, na verdade, usou placas contrabandeadas vindas de Singapura. É uma hipótese plausível, mas não diminui o valor da inovação que eles fizeram. Porque, lendo o paper, tem muitas razões para acreditar que os chineses realmente usaram hardware meio fraco. Os detalhes ali sugerem técnicas que só fazem sentido se houvesse uma limitação de processamento. Não é à toa que algumas inovações surgiram na China e não nos Estados Unidos. Como dizem, a necessidade é a mãe da invenção. Seja como for, o fato é que o DeepSeek usou menos de 3 milhões de horas em placas inferiores para produzir um modelo mais capaz que o da Meta, que gastou 30 milhões de horas em hardware de ponta. É incrível. Talvez ainda mais impressionante tenha sido o timing. Eles decidiram soltar essa bomba na semana do Natal, que, vale lembrar, não é tão comemorado na China. A verdade é que ali já tinha gente grande de olho. O Andrej Karpathy, um dos fundadores da OpenAI, comentou que o orçamento parecia piada, dando a entender que o treinamento soava fácil demais. Portanto, todo esse papo de modelo baratinho que você ouviu nos últimos dias, o que sacudiu a bolsa, o pessoal que acompanha de perto já sabia faz mais de um mês. Aliás, vale frisar que esse custo é só do aluguel das placas de vídeo para rodar o modelo. Ele não inclui o preço das próprias GPUs, os salários dos pesquisadores, pesquisa de dados, etc. Ou seja, não é qualquer startup de garagem que tem grana para ser o próximo DeepSeek. O ponto mais relevante aqui é que o modelo não só é bom, mas é que ele é barato de rodar também, não só treinar. Tá, mas tudo isso é do ano passado. E a inovação principal do DeepSeek? Até aqui, a gente falou de um modelo basicamente tão bom quanto o GPT-4 ou o Gemini, mas mais barato para treinar e rodar. O grande salto, que para mim é a maior revolução da IA desde o ChatGPT, veio no final de janeiro. O que catapultou o DeepSeek para as manchetes e o transformou momentaneamente em um dos apps mais baixados do mundo foi o lançamento do V3-R1, o primeiro modelo reflexivo de código aberto. Até então a gente só tinha contato com um modelo super inteligente e supostamente racional, o O1 da OpenAI, disponível apenas nos planos super caros, R$1.000 por mês. Pelos testes padronizados da indústria, o DeepSeek V3-R1 empatou com o O1 da OpenAI, sobretudo em problemas de lógica, matemática e código. Mas o que é um modelo reflexivo que
que raciocina. Vou dar um exemplo. Talvez você conheça o Connections, um passatempo do New York Times que tem versões em português também. A brincadeira dá 16 palavras para o jogador dividir em 4 grupos, identificando o tema que une cada uma delas. A graça aqui é que as palavras parecem pertencer a mais de um grupo, gerando umas pegadinhas. Pois bem, se eu copiar as regras e a lista de palavras e colocar no Gemini, ele não acerta as conexões. No ChatGPT, no Claude, no Copilot, mesma coisa. Isso é esperado, pela natureza dos modelos de linguagem tradicionais, que eles são essencialmente máquinas de autocompletar. O ChatGPT tende a dar a resposta mais provável, sem olhar tanto para as regras do jogo ou tentando achar uma lógica mesmo. Agora, olha o que acontece quando eu jogo isso no DeepSeek R1. Ele começa a pensar alto, em inglês, mas eu vou traduzir aqui. No início, as hipóteses são parecidas com as do ChatGPT. Depois, ele nota que o óleo e o azeite podem estar em categorias separadas. Saca só que ele parece uma pessoa pensando. Ele fala, será que é isso mesmo? Não, deixa eu pensar melhor. Ou ele fala, isso aqui não faz sentido. E, muito importante, ele fez isso tudo sozinho. Eu só mandei ele resolver o negócio com as regras e as palavras. Ele foi questionando, se auto-questionando. Será que eu tô certo mesmo? Isso é muito maluco. É legal que ele fala, oh wait, várias vezes. É como que ele tivesse tido um estalo, aí repensasse o que ele tinha feito até agora. E quase 13 minutos depois, ele chega à resposta final. E é a resposta correta. E só pra deixar claro, esse jogo é meio difícil mesmo. Os humanos podem gastar, inclusive, mais que 13 minutos. E normalmente não acertam na primeira tentativa, como ele fez aqui. Então, recapitulando, o DeepSeek acertou. Eu testei esse mesmo quebra-cabeças em todos os modelos que eu conheço. E só o GPT-O1 Pro, aquele dos mais de R$1.000 por mês, acertou de primeira também. A diferença é que, além do preço, o DeepSeek é de graça, eu consigo ver aqui o raciocínio dele, em tempo real. Coisa que não é possível com o O1 Pro da OpenAI. Se ele erra, o que é bem menos comum, graças a essa checagem constante, fica fácil eu corrigir o rumo depois, entendendo exatamente onde ele se perdeu. E esse comportamento faz com que seja mais factível a criação de agentes. E as que não ficam só conversando, respondendo, mas tomando decisões sobre o que clicar em um site, como responder o e-mail, que nota dar um lead de vendas, etc. Não é pouca coisa isso não, tá? O mais impressionante é que esse comportamento do DeepSeek V3 R1 é o que chamamos de capacidade emergente. Não foi exatamente planejado. Os pesquisadores descreveram isso que a gente viu como um momento ahá, tão surpreendente para eles quanto para nós. Isso contrasta com o O1 da OpenAI, que, até onde se sabe, foi treinado por humanos para raciocinar passo a passo, testando caminhos em paralelo. Já o DeepSeek R1 se auto-treinou para fazer diferente e com bem menos recursos. Não é a primeira vez que a IA nos surpreende aprendendo sozinha. Vale um flashback aqui. Em 1997, o computador Deep Blue da IBM venceu o mestre de xadrez Garry Kasparov. Ele usava praticamente força bruta, baseado em milhões de partidas de humanos registradas. Era, em última análise, um compilado de jogadas de pessoas. 20 anos depois, o Google lançou o AlphaGo, que aprendeu o Go, que é um jogo bastante popular na Ásia, de outra forma. Os pesquisadores só passaram as regras e o programa jogou contra ele mesmo milhares, milhões de vezes, descobrindo sozinho como vencer, sem nenhum exemplo humano. Em 25 de maio de 2017, o AlphaGo derrotou o jovem campeão chinês QG, jogando de um jeito que os humanos não praticavam. Nos comentários eu vou deixar o link de um ótimo documentário que conta essa história e a partida, o desenvolvimento do AlphaGo. Aquele evento mexeu com os brios da China, porque ele mostrava não só o trunfo da máquina sobre o homem no Go, mas o domínio do Ocidente em algo extremamente querido no país. E a reação foi rápida. 2 meses depois da derrota, o Partido Comunista Chinês publicou decretos para fomentar pesquisa em inteligência artificial, com metas muito audaciosas para 2020, 2025 e, finalmente, liderar o campo em 2030. Então, o momento ahá do DeepSeek surpreende, mas não cai do céu. Mesmo sem acesso ao hardware mais avançado, a China vem construindo capacidade para competir pela liderança em inteligência artificial há anos. As suas universidades estão na vanguarda da pesquisa. Prova disso está no paper do R1. São 200 pesquisadores, todos chineses, todos formados apenas em universidades locais. Nada de Stanford, MIT, ex-Googlers, só essa lista é uma tremenda mostra de força. E na noite da segunda-feira, o Trump reconheceu isso. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser-focused on competing to win. Então, recapitulando, a China é uma potência em IA, os modelos podem ser treinados e rodados com recursos bem menores e, de quebra, eles aprenderam a raciocinar sozinhos. Isso tudo justifica a maluquice que rolou na Nasdaq na segunda-feira, 27 de janeiro? Em parte. Muitos analistas já achavam que as ações da Nvidia, que derrubaram a bolsa, já estavam supervalorizadas. O DeepSeek reforçou a tese de que não são necessários data centers gigantes, repletos de GPUs de ponta, para treinar os principais modelos. E isso é ruim não só para a Nvidia. As maiores quedas, se você for olhar bem, foram de empresas de energia, que viram
viram a demanda potencial por eletricidade diminuir rapidamente. Mas é bom lembrar que, embora o DeepSeek tenha usado menos processamento, ainda rodou nas placas da Nvidia. É mais barato, mas segue comprando de quem fabrica os GPUs. Por isso, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, postou na madrugada de segunda uma referência ao paradoxo de Jevons, a ideia de que, quando a eficiência de um recurso tecnológico aumenta, ele tende a ser ainda mais usado. E para a Microsoft, tanto faz se a IA que vai turbinar o Word ou o Outlook vem da OpenAI ou da DeepSeek. O mesmo vale para a Meta, que tem demanda quase infinita por IA para gerar anúncios, conteúdo para influenciadores ou bots de atendimento no WhatsApp. Ou para a Amazon, que pode melhorar o QI da Alexa. Ou para a Apple, que pode evoluir a Siri sem ter que mandar tudo para a nuvem. Isso explica por que as ações de diversas Big Techs subiram, mesmo em meio à queda geral. E mostra que a ideia de que o DeepSeek estourou a bolha da IA, como eu vi muito por aí, não se sustenta. Um dos grandes benefícios de modelos inteligentes e eficientes como o DeepSeek é que eles podem rodar em dispositivos menos potentes, até mesmo em smartphones. As chamadas versões destiladas são ainda menores, podendo habitar até TVs ou geladeiras inteligentes. Com um custo reduzido, será possível colocar IA para resolver problemas e acelerar processos sem precisar supervisionar cada passo ou ter uma super infraestrutura de data centers. No fim das contas, o DeepSeek foi um presente chinês para o mundo e deve, em vez de frear, acelerar o avanço de todo tipo de solução de IA. Isso pode até antecipar a chegada de uma inteligência artificial geral, a AGI que todo mundo fala. Ninguém sabe ao certo o que significa um planeta repleto de IA, com uma força de trabalho ampliada por agentes inteligentes. Os próximos meses serão eletrizantes. A gente vai seguir acompanhando e tentando explicar tudo para você. Até a próxima.